Fala pessoal, bom dia a todos. Pessoal, tô colocando aqui, domingo com MK agenda. Não deu para fazer ontem à noite, vamos fazer agora cedinho para não ficar nada pendente aí com a gente. Bora pros gráficos, bora dar um girão que a semana promete, hein? Será que o Ibov fez fundo? Vamos ver. Galera, já vamos partir para os gráficos aqui, ó. Vou colocar aqui de lado. Pessoal, sempre começar por aquela análise dos juros, né? O que temos então? Algumas coisas é importante a gente repetir toda semana para que a gente nunca perca o viés correto aqui. Deixa eu só. Aí. Então, olhando aqui, pessoal, mensalzão de juros. Pô, não precisa dizer que está testando o topo e deu uma falhada, né? Se a gente vem para o semanal, a gente já vê um candle de falha aí, né? Um candle negativo já. E aí a gente vai dando mais um, ó. Se a gente vem para o gráfico diário, ó, a gente já vê uma falha maior ainda. Por enquanto ainda segurando nas médias. E nos 60 minutos a gente já vê um canal de baixa. Então, parece momentaneamente os juros tá dando uma trégua e se seguir caindo esse momentaneamente pode virar de fato um topo. Como que a gente vai saber isso de maneira objetiva, baseado no gráfico? Quando o papel está todo em tendência de alta e só no 60 ele está caindo, o que a gente faz? A gente vai fazer a mesma coisa com os juros. Ele está aqui no que hoje é uma bandeira ainda de alta, mas a gente já vê que tem todo esse contexto de topo e tal. Se ele passar essa média longa aqui, galera, no 60, aí sabemos que ele está indo para baixo. Se ele reverte aqui, aí ele tem tudo para voltar no topo. Então, para a gente se basear a médio prazo em juros, a gente vai se basear aqui nessa bandeira dos 60. Por enquanto, se congelar aí agora, tá positivo para a bolsa fazer um fundo, porque ele está indo para baixo, se aproxima aqui de uma média longa onde ele vai ter que se resolver, mas pensando em fundo de BOV, os juros fez a parte dele. Então vamos partir aqui para o IBOV e aí a gente começa a analisar aqui. Gráfico mensal do IBOV. Olha que interessante, como é um gráfico que vem em alta, fez um padrão de candle de topo, voltou na média. Ó. Por enquanto, tendência, por incrível que pareça, galera. Você vai falar, nossa, o Ibov está em tendência de alta no mensal, tá? Por quê? A gente esquece, ó, mas antes desses meses de baixa aí, ó, ele subiu 50%, galera. Subiu muito. Então, sim, o Ibov no mensal ainda em tendência de alta, tá? Aí a gente parte pro semanal, a coisa já fica um pouquinho mais feia, né? Ó. Aqui ele não conseguiu romper, veio para baixo, já tá vermelho, já tá caindo aquelas 8, 9 semanas lá que a gente comentou e teve a primeira semana de alta. Então aqui vale a pena a gente dar uma olhadinha para padrão de candle, galera. Isso aqui é o que? É um Harami. O Harami, teoricamente, rompendo essa máxima, ele estoura para cima. Se ele falhar, já não precisa dizer muito, continuação de baixa. Então, o que você precisa ter marcado no seu gráfico? A gente vai fazer essa marcação lá no Infut, para não ter erro, galera. Outra coisa, no gráfico diário, ó, a gente vê claro uma marcação de fundo aqui, ó. Olha como ele lateralizou de maneira reto, ó. Olha como ele se recusou a passar daqui, ó, durante 1, 2, 3, 4 dias. E aí fez mínima e jogou. Outra coisa, tá vendo a nossa nuvem no diário, ó? Como ela tá vermelha desde lá de 20 de abril, quando a LAD virou. Isso aqui fica verde, também seria um outro
indício de repique. Então é isso que a gente vai analisar aí durante a semana. Se a gente colocar aqui já no Infut, galera, o que a gente vai ver? Na semana, a gente tem aquele Harami da semana passada, ó, que eu vou até marcar ele aqui. Vocês podem fazer o mesmo. O que você vai pegar aí, ó? A máxima aqui, ó, desse candle semanal e a mínima, ó, e pode fazer esse pontilhadinho. Por quê? Você vai estar rastreando esse padrão de candle que aconteceu no semanal em todos os tempos gráficos. O que a gente vê aqui então, galera? Tinha ali a nossa bandeirinha do Brasil no Infut. Ele tá tentando sair aqui, ó. Enquanto ele estiver aqui, ó, entre 171 e 200 e 170 e 300, você tá dentro daquele Harami, você não faz nada. Daqui para baixo, a tendência é acelerar para baixo. E se ele abrir acima aqui de 171, 160 e se mantiver, a tendência é ir para cima. Então, é legal acompanhar esse Harami aqui no dia de hoje. A bandeirinha do Brasil segue ali, pessoal. Obviamente foi uma zoeira com a Copa, mas esse padrão aqui existe e teve aqui, ó, que é o padrão de diamante, ó, já foi rompido. Normalmente é um padrão de reversão. O Harami ficou mais aqui em cima, ó. Então, vamos ficar de olho nele. Você vê que foi uma semana de baixíssima amplitude, né, galera? Por quê? A gente vê aqui o candle semanal. Olha que interessante isso. Deixa eu até voltar no gráfico. Olha como o gráfico andou para lá, para cá, para lá, para cá. Mas se você pega abertura e fechamento do semanal, olha como ele ficou pequeno. Olha como o gráfico não teve movimento nenhum. Então, tá com uma carinha de fundo aí. Aqui vale a pena até a gente trazer os dados da plataforma, pessoal. Pensando em BOV, com aquele contexto de fundo ali, ó. Deixa eu colocar em amarelo. Aqui a gente tem, ó, já uma tendência de curto prazo em alta. Deixa eu colocar para baixo. E a tendência mensal ali em alta. A gente tem essa minhuca aqui vermelha, semanal e diário, que precisa se estabilizar. A gente já vê também um enfraquecimento aqui na tendência de baixa, né? Por quê? Ela segue totalmente vermelha, ó, mas perdendo muita força aqui. A lá de MK tá quase querendo virar. Será que vira, galera? Vamos ver. O ideal, o que pode acontecer durante o dia, pessoal? Como ela está atualizando de hora em hora, que foi um pedido de alguns para quando algum dia dá alguma coisa muito pesada, saber se impactou a LAD ou não. O ideal é a gente considerar o fim do dia aí, tá? Então vamos considerar o fim do pregão de hoje para saber se a LAD tá virada ou não. Beleza? Então vamos voltar aqui, ó. Ibov com carinha de fundo. Se a gente vem aqui, ó que interessante, pessoal, esse gráfico do dólar mensal. Me explica como alguém ficou comprando dólar aqui, meu. Não tem como, ó, galera. Tendência à zona de baixa gritante. Gritante, 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 gritante. No semanal, ó, veio na média, já fez um candle negativo, perdendo a mínima é mais venda aqui em dólar, galera. Não tem muito o que inventar aqui, ó. Ele tá num canal aqui, mas tendência de baixa. Você vê como ele anda rápido, né, meu? Para baixo aqui, ó. Ele vem, deixa eu ver se dá até pra gente duplicar esse canal aqui, ó. Já para ter um canalzinho duplo que a gente não fica perdido aqui. Se ele retomar,
fica meio desalinhado com as tendências longas para cima, mas aí seria vencer esse topo. E para baixo seria basicamente isso aqui, ó. Se ele perder exatamente aqui onde ele tá, ó, aí ele tem tudo para andar para baixo aqui, ó. Primeiro para vir pegar essa mínima aqui, ó, nos 4,95 e aí resolver o que ele vai fazer ali. Se continua caindo, se volta para cá e etc. Então, galera, cobrimos aqui, ó, dólar, índice. Vamos ver o milho. Deixa eu só alterar a janelinha aqui para não alterar o nosso layout. Pensando em gráfico de milho, pessoal, ele está tudo para baixo. Eu fico meio receoso de fazer uma venda aqui agora, comentei com vocês, porque a gente começa a entrar numa sazonalidade aí de segundo semestre que tende a ser mais altista. Mas ó, olhando o gráfico, mensal para baixo, semanal para baixo, diário, apesar de estar num contexto de fundo, também para baixo. Aqui eu particularmente prefiro esperar. Se fosse vamos seguir o gráfico cegamente aqui, operar, buscarei uma venda porque ela está muito mais alinhada. Como eu tenho esse contexto de fundo aqui no diário e essa questão da sazonalidade chegando, nesse caso aqui eu prefiro não fazer nada aqui, tá? Boizinho enroscado, hein, galera? Nossa, olha como no mensal não sai do lugar. Olha esse semanal aqui, ó. Tá com muita pinta que vai fazer isso aqui, né, ó. Com essa média chegando aqui assim, ó, no diário e tal, mas que seria ele romper isso aqui, ó. Mas vamos ver, também não é um gráfico que me chama a atenção ao ponto de pensar em operar ele, sair operando ele. Não acho que não é o caso aí, galera. Então, esse foi o mercado nacional. Vamos abrir aqui o mercado internacional. Deixa eu voltar aqui para falar com vocês. Galera, mercado internacional não precisa nem dizer, né? Saindo um acordo aí, parece que dessa vez realmente saindo um acordo aí entre Estados Unidos e Irã, que deve movimentar aí bastante o mercado internacional. Então vou colocar aqui para a gente cobrir Nasdaq, ouro e Bitcoin. Vamos ver aqui qual que está na tela aqui. Ouro. Pessoal, recapitulando aqui a análise do ouro, não vou passar tudo porque a gente já viu, mas tivemos aquela falha no topo, voltou fazendo pivô. A gente tinha esse nível amarelo aqui como um ponto importante que ele não poderia perder. Se perder, tem tudo para vir para baixo. Olhando pelo semanal, ele ainda está aqui, ó, uma média bem para baixo, ó, checkmate ainda vendido pelo semanal. No gráfico diário, ele já se mostra bem mais estressado nessa região aqui, né? Ó como tá difícil operar até no gráfico diário isso aqui. Então, ele tem aquele contexto de baixa, mas você vê que é um gráfico que tá difícil de ser operado, né? Ó. Ali no diário ele ficou bem arisco, ó. Se a gente vem para os 60 minutos, ele já começa a dar uns trades um pouco mais claro. Isso acontece, tá, pessoal? É normal. O ativo ter o tempo gráfico dele de volatilidade que fica melhor. Moedas de Forex, por exemplo, é muito comum. Se você diminui muito o tempo gráfico, é muita vol. Se você aumenta muito, também, porque ele não se movimenta tanto em amplitude na semana.
Aí às vezes você vai olhar num gráfico de 30, 40 minutos, 50, 60 minutos, é o tempo perfeito. É mais ou menos o que aconteceu aqui com o ouro. Por enquanto, para comprar, pessoal, esperar ele romper aquela máxima ali, porque ele falhou o topo, ele está num contexto de falha de topo ainda. Eu preferiria aguardar aqui, ó, pelos 60 minutos. Caso ele falhe aqui de novo, pegar uma nova venda nos 60 minutos. Não descartaria ainda esse contexto ali não, tá? Pensando em Nasdaq, a gente tem um gráfico mensal que está muito forte, fazendo um padrãozinho meio esquisito no mês atual aqui, ó, mas tivemos 2 meses para trás bem fortes, ó. A gente tem um gráfico semanal, fez um pivô, armando um pivô aqui, ó, prestes a romper máxima aqui, galera. Ó, prestes a fazer isso daqui, ó. No diário, fica claro aqui a dificuldade, né? Ó, perdeu com força, voltou com força. É um gráfico que tá estressado, galera. Para comprar na tranquilidade, olha que loucura, como tá difícil. Você vai esperar romper esse topo. Só que a hora que romper esse topo, ele vai bater no topo do canal ali, ó. Então, Nasdaq, por incrível que pareça, fez acordo, vai para a Lua, IPO SpaceX. Cuidado, pessoal. É um gráfico que está num contexto de topo aqui ainda bem forte. Esperar a semana. Obviamente é um gráfico com muita liquidez, né, pessoal? Então ele aceita trade em 2 minutos, em 5 minutos. Aí tudo bem. Aí o gráfico aceita tudo nesses tempos menores, mas não vejo um gráfico tão simples assim. Então você vê, né, como uma semana pode mudar para outra. Nesse momento, eu não vejo um gráfico tão fácil de ser operado assim em ouro e em Nasdaq. Deixaria até eles talvez de canto aí 2 dias para ver como que eles se reorganizam. Indo para o Bitcoin, olhando esse gráfico mensal, pessoal, é perda desse canalzão e um pivô de baixa. Ele tem como chão aqui os 60, 190. Fechou abaixo disso, a casa caiu, ele é sugado para baixo, mas ele tem conseguido se manter ali, né? Vamos colocar aqui, ó. Vou até passar para Candle. Ó como ele conseguiu se manter. Então, se ele vem para baixo e perde, fica muito feio. Se ele se mantém aqui, eu não gosto de operar essa região. Se ele vem para cima, porque ele ainda nem não decidiu se rompeu lá, mas também já falhou nessa máxima. É uma região que eu não gosto muito de operar. Ele daria um repique até lá em cima, olhando pelo mensal. Pelo semanal, galera, o que a gente está marcando naquela linha amarela? Essa mínima aqui, ó. Ó como ela segurou esse pavio, ó como ela segurou aqui, ó. Então, o que ele... Para fazer uma venda bonita em Bitcoin, seria essa bandeira aqui, ó. Vir para cá e a gente conseguir fazer essa venda aqui. Aí seria bonito. Aí seria bonito. E aqui, ó, se você mapear no diário, ó, você vê uma bandeirinha aqui, ó, que ele teria que perder aqui para concluir. Concluir não, né? Concluir a lógica para iniciar um movimento de baixa. Se ele sobe, galera, ele fica nesse range aqui, ó, cheio de coisa para a esquerda, ó. Então essa compra não me apetece. Se fosse uma venda, se ela perder a bandeira, perder essa mínima aqui, uma venda acho que já fica bem melhor. Quando a gente vem para 60 já nem existe mais essa venda, então é um gráfico aí para realmente deixar se acomodar. Você vê, uma semana aí que para Forex, galera, o negócio é deixar
acomodar. Temos aqui atualizações na nossa carteira na comunidade, galera. Vamos ver como o mercado abre aí depois dessa notícia de acordo com o Trump. A gente está aqui quase que vivendo um mundo paralelo na B3. Vamos ver se continua. Mas o que a gente tem aí que não é novidade? Use Minas se der compra no 60, né? Papel que já vinha muito forte em tendências de alta. Para venda aqui a gente tem Viva 3. E ainda para compra de novo, CPLE. Então, galera, vamos ver aqui o que confirma. Temos aqui Marfrig localiza para venda também. O mercado tem tudo para abrir forte, mas é bem importante a gente ter a nossa mira aqui para os dois lados. Beleza? Então tá aqui, ó. A gente teve um na mira que foi cancelada aqui, ó, da AMD. Seguimos com essa na mira. Vamos ver a abertura do mercado. A gente vai acompanhando aqui na comunidade, pessoal. E uma coisa importante, para não ficar para trás aqui, vamos passar aqui rapidamente o que a gente tem na semana aí de agenda forte. Relatório Focus sempre sai, mas no momento que o juros está, acaba sendo um relatório que ganha mais importância, porque ele traz uma perspectiva aí, né, de juros importante. Depois a gente vem na terça, alvará de construção, etc. E aí, quarta-feira, galera, 17/6, é onde o bicho pega. Decisão de juros nos Estados Unidos. Tivemos troca aí do presidente do Banco Central. Tem uma pressão muito grande, assim que o Trump indicou ele, para que os juros fosse reduzido. Na sequência, fechando o mercado, a gente tem decisão de juros do Brasil. E aí a gente engata aí para um movimento parrudo, provavelmente aí na quarta-feira. Então, pessoal, véspera de divulgação de juros, o mercado costuma ficar levemente caótico. Então, muito cuidado aí na segunda e na terça. São dias que o mercado te convida a fazer muita besteira, a operar muito, porque ele dá muito movimento falso. Então, se prepara para isso, se blinda com um bom gerenciamento de risco, com um fator mental positivo para que você saia vitorioso. E, óbvio, né, galera? Vamos ficar de olho aqui no que a gente tem na comunidade, que tá tudo bem mastigadinho aqui. Acompanhar o que tá na mira ou não. Obviamente, pessoal, não se tornem preguiçosos, porque agora temos essa lista na mira aqui. Por quê? Vocês têm capacidade de encontrar outros ativos que a gente não encontrou e até contribuir com a comunidade e que você consiga fazer belos trades independente disso daqui. O feed, galera, tá bem alimentado aí, ó. A gente tem um cenário para Ibov, a gente tem para café, já foi falado ali da LAD. Localiza. Aí, com o tempo, essas que estão na mira, vocês vão desenvolvendo a capacidade de entender quando a gente põe na mira. É diferente do que a maioria está acostumada por aí, galera, que é o seguinte, pôs na mira porque já vai romper esse candlezinho. Não é bem assim. A gente coloca um pouco antes, num padrão de uma bandeira, num padrão de um rompimento de um retângulo, que muitas vezes ele vai ser cancelado e tá tudo bem. Mas a gente prefere trabalhar dessa maneira aí. E uma coisa bem legal, galera, o Sabino aí fez uma baita contribuição aqui, ó, explicando vários tipos aqui de operações com opções. Vale a leitura. Depois a gente vai fazer um reforço disso aqui. Vale a pena vocês darem uma olhada, dar uma lida, pessoal.
Às vezes até que para que, eu já sei a opção, putz, às vezes vendo um material assim mastigado inicial, te ajuda a compreender que há algum conceito que lá atrás você passou direto e às vezes te atrapalha. Então é isso, pessoal. Boa semana para nós. Vamos para cima. Deixa eu voltar minha câmera para cá. Vamos seguir fazendo o que a gente faz sempre. E obviamente, né, pessoal, uma coisa, eu nem ia ser chato e ficar passando aqui. Cadê? Essa semana ainda não tem. Quando a gente pega esse mês, ele tá trazendo aqui. Vamos ver aqui, ó, galera. Day trade esse ano. Operações. Olha que interessante, isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Ele tá pegando algum dado ali que tá distorcendo os R's ali quando a gente pega o mês inteiro. Olha que interessante, eu filtrei aqui por day trade e no day trade aparece aqui duas operações de dólar praticamente, mas aparece uma série de operações, galera, que se desenvolveram. Faço esse filtro aqui, ó, na carteira MK Day Trade. Vocês vão ver que aparece de tudo aqui, Nasdaq, dólar, tal. E vocês vão perceber uma coisa. Tem muito resultado aqui que a gente não sabia. Por que ele nasce como day trade? Porque a gente começa a operação no day trade. Se ela desenvolver, muitas vezes ela vira swing trade com ação. E olha que interessante aqui, ó, como um day trade desenvolveu, ó. Você pega o café aqui, ó, galera. Isso aqui é swing, né? Isso aqui é swing trade, ó. Você vê, ó. Por que ele tá day trade aqui, ó? Porque ele nasceu lá e depois, ó, ele virou um trade de 6R. Por isso que ele tá day trade aqui. Ele nasceu em day trade, né? Depois a gente tem que até pensar se ele morreu em swing, se a gente tem que deixar swing ou day trade aqui. E aí, ó, olha como ele dá pouco stop, galera, se você opera alinhado, ó. Pô, a gente teve um stop aqui em Nasdaq, um break-even em dólar, e aí ele começa, ó. Olha aqui, ó, o BIT já deu 2 R's. A droga raia, meio R. Aí você vai outro trade de droga raia. Ó como o papel vai persistindo, ó. Já dá 2 R's. Itaúsa, um R. Você vê como vários R's pequenos, unidade de risco, ele te leva longe, galera. Então, vamos ficar de olho aí, ó. Essa carteirinha, ela tá top demais. A gente vai acompanhando ela aí, ó. Nesse ano aqui é absurdo, né, pessoal? O quanto que a gente começou recentemente ela aqui, ó, desde o dia 15 do 5, como tem operação aqui que é bizarra. A gente está falando de 60 unidades de risco em 2 meses, pessoal. É bastante coisa. É bastante coisa. Se a gente traz para esse mês aqui, ó, 35R. Pô, metade, e olha que interessante, como a gente persegue os ativos certos. A gente tem 14 R's num trade de Bitcoin, né? Que aí é um ativo que, por isso que é legal ser seletivo nesse tipo de ativo, com uma vol imensa, porque você acaba pegando um movimento bom, ele vira R puro, porque a gente não ficou tomando stop nele. A gente fez um trade e pegou um gain. E aí você vê o segundo colocado, BB Seguridade numa compra, com o mercado desabando. Olha que interessante, pessoal. Um trade que deu 9 R's aí, ó, no sapatinho. A gente viu ele bem antes de acontecer. Depois volta para Forex, em ouro. Depois vem droga raia, milho, depois caixa, Bitfoot. Então, isso aqui é interessante, porque a gente vê que o sistema funciona para todos os mercados. Então, segue firme. Gerenciamento de risco, pessoal, tenta seguir mais ou menos. Tá perdido? Segue o que está na mira aqui, com o gerenciamento de risco, com o lote pequeno.
Beleza? Boa semana para nós. Terça-feira estamos ao vivo, quinta-feira estamos ao vivo e todos os dias a gente está aqui no feed da comunidade. Valeu, tamo junto, bons trades.